Vejamos o nosso exemplo aí. Encontre o volume do prisma cuja base é o triângulo no plano XY, e onde esse triângulo é delimitado pelo eixo x e pelas retas y igual a x e x igual a 1. E o topo, né, o topo da nossa figura lá, do nosso prisma, é justamente o plano z igual a f de xy igual a 3 menos x menos y. Ou seja, essa z aqui é a nossa função f de xy. É a função que nós vamos integrar. Né? Para a gente descobrir os limites de integração, a gente sempre analisa a região de integração, ou seja, a região do plano, que nesse caso é o triângulo. Então, sempre temos que graficar, né, desenhar, fazer um esboço dessa região do plano, para a gente poder, a partir daí, obter esses limites de integração. Tá? Sem fazer esse gráfico, esse desenho, dificilmente a gente consegue estabelecer quais são os limites de integração. Então, a gente tem que ir lá no plano XY e desenhar essa região que é delimitada pelo eixo X, pelas retas y igual a x e pela reta x igual a 1. Então, a solução, né? O eixo x é isso aqui, ó, uma das limitações, é todo o eixo x. A outra reta é y igual a x, que essa reta aqui ó, é a bissetriz dos quadrantes ímpares, né? É todo ponto sobre essa reta, a abscissa é igual a ordenada, e a reta x igual a 1, que é essa aqui, né? Onde as abscissas todas são iguais a 1. Né? Então, eixo x, reta y igual a x e reta x igual a 1. Então, a região delimitada por essas três retas, no final das contas, né, que é o eixo também pode ser visto como uma reta, essa outra reta e essa terceira reta, essa região R, essa região cinza aqui. Tá? Então, a gente quer calcular o volume desse sólido que está sobre essa região, ou seja, cujo esse triângulo aqui é a parte de baixo, é a base do nosso sólido, é a base do nosso prisma. Vamos lá, então, usando a ideia de integrais duplas, a gente pode começar integrando primeiramente em relação a x ou em relação a y. Né? Aqui eu vou fazer esse exemplo integrando em relação a y. Tá? Então, se eu quero começar integrando em relação a y, eu tenho que usar a transversal, né? Ou seja, uma reta na vertical, né? De baixo para cima, e ver aonde é que ela entra na região de integração e aonde que ela sai. Aonde ela entrar vai ser o limite inferior, aonde ela sair vai ser o limite superior. Okay? Então, anotando as nossas fórmulas, né? Como eu quero integrar primeiro em relação a y, temos que o volume desse sólido vai dar, né? Essa integral interna, como é em relação a y, ela sempre vai ter aqui funções, né? G1 de x é uma função que depende de x, ou então pode até ser uma constante, e aqui em cima também é uma função que depende de x ou até mesmo uma constante. Agora, essa externa aqui, que é em relação a x, que a gente vai deixar por último, serão sempre constantes. Tá? Então, vamos lá obter. Então, ao usar a questão da transversal, como eu estou integrando em relação a y, a minha transversal tem que ser na vertical, tem que ser de baixo para cima. Ela vai entrar na nossa região de integração justamente onde y é igual a zero, né? Lembrando que esse limite tem que ser uma função que depende de x, ó, g1 de x. Aqui y igual a zero também pode ser visto como uma função que depende de x. Né? Aqui é a mesma coisa que y igual a zero mais 0x, alguma coisa assim, ou 0 vezes x. Né? Pegar a variável x e multiplicar por zero, vai ficar só isso aqui. Né? O importante é que nesse segundo membro não tem a variável y. Tá? Tem que ser uma expressão que não depende de y, ou seja, ou tem x ou tem constantes. Tá? Então, vai entrar aqui e vai sair aqui. E essa reta aqui é justamente a reta y igual a x. Então, meu limite superior é essa função x. Tá? Ou seja, esse lado direito da nossa equação, onde não tem o y. É só essa parte aqui, ó, que é uma função ou uma constante. Nesse caso, é uma função que é x. Então, com isso, o nosso volume vai ser dado pela integral da f de xy, onde a f de xy é 3 menos x menos y, está aqui. dy, que é a derivada primeira que eu vou calcular em relação a y, por isso usei a transversal vertical, entrou em y igual a zero e saiu em y igual a x. Né? Eu anotei até as equações aqui mesmo das curvas para ficar mais simples. E por último, os limites de integração em relação a x. Ou seja, depois de usar da transversal, o que você vai fazer? Agora você só vai olhar qual é o ponto mais à esquerda e qual é o ponto mais à direita
da nossa figura. O ponto mais à esquerda é esse aqui, né? E nesse ponto mais à esquerda, qual que é o valor de x? É justamente 0, né? Aqui não é o ponto 0, 0. Então, nesse local aqui, o eixo x marca 0. Tá? E o ponto mais à direita da nossa figura é essa reta aqui, né? Qualquer ponto sobre essa reta aqui está mais à direita possível da nossa figura em cinza. E nessa reta aqui, o valor de x é, na verdade, igual a 1. Né? Ou seja, x está variando de 0 até 1 na nossa figura. Okay? Então, é só observar qual o ponto mais à esquerda e o ponto mais à direita. Né? Na verdade, é observar a abscissa desses pontos. Né? O que lhe interessa é a abscissa dos pontos que estão mais à esquerda e mais à direita. Nesse caso, é o 0 e o 1. Então, vai ser de x igual a 0 até x igual a 1. Né? Não precisa colocar essas equações aqui tá, com igualdade. A gente pega, na verdade, só esse segundo lado da igualdade. Eu coloquei aqui só para você lembrar aí, ter uma ideia que se você está calculando primeiro em relação a y, então aqui tem que ser y igual a alguma coisa que depende só de x, e aqui em cima também, y alguma coisa que depende só de x. E o último aqui, como é o externo dx, então é x igual a alguma coisa, nesse caso é sempre uma constante, e aqui x igual a alguma coisa, nesse caso também é sempre uma constante, porque é a integral externa, ok? Então, retirando essas igualdades, ficaria assim, né? Integral em relação a y, com y variando de 0 a x, e por último, a integral em relação a x, com x variando de 0 a 1. 0 a 1. Então, não precisa colocar essas equações. Só caso a gente tenha dúvida, é melhor colocar dessa forma. Agora é só calcular a integral, né? Primeiro em relação a y, aqui vai ficar a integral de 3 é 3y, a integral de x é xy, porque x é olhado como constante, né? Quando a gente está calculando integral em relação a y, e a integral de y é y ao quadrado sobre 2. Isso com os limites de integração variando de 0 até x, ou seja, o limite inferior é 0 e o limite superior é x. Tá? Lembrando de integral, como que se resolve isso aqui? Você vai pegar essa expressão dentro do colchete, substituir o y por x, e o resultado disso você vai subtrair por toda essa expressão, substituindo o y por 0. No entanto, quando a gente substitui o y por 0 aqui, vai zerar tudo, né? Não vai sobrar nenhum termo, porque todos os termos têm y. É a mesma coisa de pegar só essa de cima aqui, né? Substituir o y por x. Ao substituir o y por x, a gente vai obter essa expressão, 3x menos 3x ao quadrado sobre 2. Tá? Substitui o y por x, fica 3x. Aqui, substitui o y por x, fica x quadrado. Aqui fica x quadrado sobre 2. Né? E menos x quadrado com menos x quadrado sobre 2 vai dar menos 3x quadrado sobre 2. Integral de 0 a 1 dx. Observe que quando você integrou em relação a y, o próximo passo você não bota mais dy, tá? Porque você já resolveu a integral em relação a y, então não repete mais dy. Mantém o dx, porque a gente ainda não resolveu a integral em relação a x. Agora sim a gente vai integrar em relação a x. 3x vai dar 3x quadrado sobre 2, e 3x quadrado sobre 2, integrando o x ao quadrado aqui, vai ficar x ao cubo sobre 3. O 3 vai simplificar com esse 3 aqui e vai ficar só x ao cubo sobre 2. E com os limites de integração variando de 0 a 1. Né? O limite inferior é 0, o superior é 1. Não bota mais dx porque você já resolveu a integral. Então, agora é só substituir. Aonde tem x, você bota 1. Aonde é menos, né, subtraído por essa expressão, trocando o x por 0. Só que quando substituir o x por 0, zera tudo. Então, é a mesma coisa que botar só o 1 no lugar do x. Vai ficar 3 meios menos 1 meio, que dá 2 meios, que é 1. Então, o volume desse sólido que está acima dessa região e cujo teto dele está nesse plano, vai ser de uma unidade de medida, lá, uma unidade cúbica, né? Já que é volume. Okay? Vejamos agora um segundo exemplo. Encontre o volume do sólido em forma de cunha que está abaixo da superfície z igual a 16 menos x quadrado menos y quadrado e acima da região R delimitada pela curva y igual a 2 raiz de x, a reta y igual a 4x menos 2 e o próprio eixo x. Tá? Então, ele até fala sobre o sólido, que é uma região, é uma figura tridimensional aqui, que tem um formato de cunha. Tá? Eu não cheguei a desenhar ela, colocar ela aqui, mas tem no livro lá de vocês, depois vocês podem dar uma olhada. Tá?
é interessante a gente ver como que é a figura lá, tá? Mas, no entanto, ela não é necessária para o cálculo de volume. Como eu mencionei, o mais importante aqui é a nossa região de integração, tá? Analisar a nossa região de integração, a nossa região no plano XY, para obter os limites de integração. Porque a gente já sabe que a parte superior do nosso sólido é essa função z, é a função f de x, y, ou seja, o teto do meu sólido é esse plano aqui, esse plano não, é essa parte aqui, né? Isso aqui, na verdade, vai ser o quê? Um paraboloide, se não me engano. 16 menos x quadrado menos y quadrado. É um paraboloide com concavidade voltada para baixo, né? Então, esse vai ser o teto da nossa superfície lá, da nossa figura tridimensional. Mas ela não é importante, digamos assim, para análise, pelo menos, dos limites de integração. Para a gente definir os limites de integração, a gente tem que olhar sempre para a região R, é para a região do plano XY, é para a base do nosso sólido, ok? Então, o que a gente tem que desenhar é lá no plano XY, essas três retas aqui, para analisar a nossa região de integração. A reta Y, a curva y igual a 2 raiz de x, é justamente essa, é uma parte da parábola, né? A parte de cima da parábola aqui, que aqui seria uma parábola na vertical, né? Onde ela tem aqui na parte de cima e aqui tem a parte de baixo, tá? No entanto, né? Como é que eu sei que isso aqui é parábola? Tá? Isso aqui são cálculos que vocês podem estar fazendo em um rascunho. Y igual a 2 raiz de x, você pode, por exemplo, elevar ao quadrado ambos os lados dessa equação, né? Quando você eleva ao quadrado ambos os lados dessa equação, vai dar y ao quadrado igual a 4x, né? Y ao quadrado igual a 4x. Aí, isso é uma parábola, né? Y ao quadrado igual a 4x, se você isola o x em um dos membros, vai ficar x igual a y ao quadrado sobre 4, né? Se você isolar o x. Vai ficar x igual a y ao quadrado sobre 4. Aqui tem vértice na origem, né? Ela é voltada para a direita, né? Com cavidade voltada para a direita. Tá? E com isso a gente consegue traçar essa parte. Tá? Aí, por que foi traçada apenas essa parte de cima e não a parte de baixo? Quando a gente eleva ao quadrado ambas as partes dessa equação, você vai estar considerando o lado negativo dela também, ou seja, essa parte de baixo da sua função, da sua parábola. Só que ela não existe, porque a priori, a início, a curva é essa equação aqui, ó, y igual a 2 raiz de x. Quando eu digo y igual a 2 raiz de x, como isso aqui é uma raiz quadrada, daqui nunca sai um valor negativo. Tá? Ao calcular essa raiz, por qualquer que seja o valor de x, daqui nunca pode sair um valor negativo. Né? Ou seja, o x nem pode ser negativo, porque não vai existir raiz quadrada de número negativo. Isso não é definido dentro dos números reais. Né? Então, se x não pode ser negativo, então essa raiz nunca vai dar negativa, logo y nunca será negativo. Então, nunca vou ter na minha figura uma parte para baixo aqui, porque para baixo aqui y é negativo, ok? Então, por isso ficou-se apenas com essa parte da parábola que está na parte do primeiro quadrante, na parte onde o x é positivo e também o y, tá? Devido a análise dessas equações. Eu elevo ao quadrado aqui só para ver que isso é uma parábola, tá? Mas não vou considerar toda a parábola, porque a minha equação inicial não admite valores negativos, então não admite essa parte de baixo da minha parábola. A reta y igual a 4x menos 2, né? É essa reta aqui, ó. Y igual a 4x menos 2. No rascunho vocês podem obter lá, né? Como é que a gente desenha uma reta? Obtém 2 pontos dela e traça aquela reta, né? Então, você poderia tomar tipo x igual a 0, que aí o y vai dar menos 2, daria um ponto bem mais aqui embaixo, né? E também poderia tomar y igual a 0, né? Quando y for igual a 0, você vai ter 4x igual a 2, x vai ser igual a 1 meio, né? Então, aqui você obteria 2 pontos da reta, então você deveria traçar essa reta, então. Tá? Novamente, a reta é infinita, mas eu tomo apenas a parte da reta que está aqui no primeiro quadrante, porque o valor de y aqui não pode ser negativo, nem o valor de x. Tá? Apenas essa parte de cima aqui. E outra justificativa para isso é a questão dessa limitação do eixo x. Né? A nossa figura também é limitada pelo eixo x, então nada na parte de baixo aqui será considerado, né? Porque está limitando pelo eixo x, é limitado por essa parábola, por essa reta e pelo eixo x, então não pode vir aqui para baixo, é só essa região aqui de integração, só essa região cinza, por isso que é fundamental
fazer um esboço da figura para a gente identificar exatamente qual é a região de integração. Tá? É muito importante que a gente obtenha também esses pontos aqui, ó, esses pontos de junção das nossas figuras. Esse aqui já dá para perceber rapidamente que é o 0, 0, devido à questão da parábola ter vértice na origem, né? Agora, esse ponto aqui não é tão óbvio assim, né? Como é que você acha o ponto dessa reta 4x menos 2, o ponto em que ela intersecta o eixo x? É só tomar y igual a 0, né? E quando você pega y igual a 0, você vai estar achando a abscissa do ponto que intersecta o eixo x, né? Porque todo ponto sobre o eixo x, a ordenada é 0, y é 0. Então, quando y é 0, aqui vai ficar 4x menos 2 igual a 0, ou seja, x igual a 1 meio, ou seja, 0,5. Tá? Obtém também esse ponto de interseção entre essas duas curvas, que é a reta e a parábola, tá? Porque esse ponto aqui é fundamental, ele é um ponto limitante aqui. Então, a gente tem que obter esses pontos de interseção. Como que eu obtenho um ponto de interseção entre duas curvas? É igualando as equações das duas curvas, né? Então, é só pegar 4x menos 2 e igualar 2 raiz de x e achar o valor de x aí e o valor de y para você obter as coordenadas desse ponto. Tá? Isso a gente vai fazer no decorrer dos nossos cálculos aqui. Pelo menos esse eu vou fazer. Esse aqui já é bem imediato. Okay? E a ideia primeiro é decidir se você quer começar a calcular integrando em relação a x ou em relação a y. No exemplo anterior, eu comecei integrando em relação a y. Né? Então, agora eu vou fazer diferente e vou calcular integrando primeiro em relação a x. Se eu quero calcular primeiro integrando primeiro em relação a x, eu tenho que traçar uma reta na horizontal, ou seja, a minha transversal vai ser da esquerda para a direita. E vou anotar onde ela entra e aonde ela sai da nossa figura. Uma observação, se você optasse por calcular através de transversais verticais aqui, ou seja, se você optasse por calcular a integral primeiro em relação a y, teria um certo problema aqui, né? Você vai conseguir calcular aqui, não vai ter grandes problemas não, mas vai dificultar um pouco mais seu cálculo. Por quê? Quando a gente faz na horizontal, observe que essa reta aqui eu tendo a passar ele sempre no meio da minha figura, né? Mas na verdade ele pode passar em qualquer lugar, ou lá na parte de cima, ou mais aqui para o meio, ou mais embaixo. Ou seja, de qualquer forma, né, indo mais para cima ou mais para baixo, a minha reta vai entrar na região cinza sempre nessa parte aqui, ó, que é uma curva só, que é a curva y igual a 2 raiz de x, é a nossa parábola, e vai sair sempre numa mesma curva, ou seja, o lado em que ela vai sair, por mais que seja aqui no meio, em cima ou embaixo, vai estar saindo sempre nessa reta onde y é igual a 4x menos 2. Então, por mais que eu use a transversal mais acima, mais abaixo ou no meio, ela vai entrar numa curva, né? Sempre na mesma curva, e vai sair numa outra curva, vai sair sempre nessa outra curva. Agora, se você usar uma transversal na vertical, isso não vai acontecer. Né? Tipo, se você pegar aqui de 0 até 0,5, essa marcação aqui é 0,5. Quando você vai de baixo para cima, a transversal iria entrar onde y é igual a 0 e vai sair na parábola, que é a parábola y igual a 2 raiz de x. Tá? No entanto, se você vier aqui mais para a direita, quando você vier aqui mais para a direita, se você usar uma transversal aqui, ó, de baixo para cima, então, quando você vai entrar na região R, não mais nessa reta y igual a 0. Você já vai estar entrando em uma outra reta. Que reta é essa? É a reta y igual a 4x menos 2. Né? E vai continuar saindo lá na parábola y igual a 2 raiz de x. Ou seja, a parte de saída não tem problema, mas a parte de entrada tem problema. Se eu entrar aqui pela esquerda, vai entrar em y igual a 0. Se eu entrar aqui pela direita, já vai entrar em y igual a 4x menos 2. Isso significa que eu vou ter que separar meu cálculo em duas partes. Primeiro, eu calculo a integração dessa região aqui, ó, do 0,5 para a esquerda, porque entra em y igual a 0 e sai na parábola. E depois vou calcular uma outra integral para essa região aqui à direita. Porque quando a transversal entrar entre 0,5 e 1, ela vai entrar na reta y igual a 4x menos 2 e sair na parábola. Então, é um outro cálculo para isso. Então, eu teria que fazer dois cálculos, dois volumes e depois somar eles. Tá? Então, acabaria se tornando mais trabalhoso. Então, às vezes,
você consegue, optando por integrar em relação a x ou em relação a y, você consegue, às vezes, diminuir e facilitar as suas contas. Tá? Tem alguns casos aí que nem é possível, algebricamente, apenas com cálculo na mão, a gente conseguir obter o resultado. Às vezes só sai por programas computacionais. Tá? Mas aí a maioria deles sempre deixam pelo menos um deles possível de se calcular à mão, ou em relação a x ou em relação a y. Geralmente os exercícios é possível calcular o resultado à mão. Tá? Mas pode ter alguns exercícios, podem dar até uma olhada nos exemplos resolvidos do livro, que lá tem exemplos assim, em que em relação a uma das variáveis é possível, em relação a outra variável isso já se torna muito complicado, já não é possível. Ok? Aqui seria possível sim os dois casos, embora um seja mais trabalhoso que o outro. Vamos fazer como eu disse. Primeiro em relação a x. Então, eu vou traçar uma transversal na horizontal. Né? Então, antes disso, eu quero obter aqui o ponto de interseção entre essas duas curvas, que é a reta 4x menos 2 e a parábola 2 raiz de x, né? Essa metade de parábola. Então, para obter o ponto de interseção, eu igualo as duas equações. 4x menos 2 igual a 2 raiz de x. Elevei ao quadrado ambos os lados, né? Para a gente não trabalhar com essa raiz quadrada. Me deu uma equação de segundo grau. Simplifiquei ela, achei 4x ao quadrado menos 5x mais 1 igual a zero. Obtenho as raízes, que vai dar x igual a 1 ou x igual a 1 quarto. Né? Aí, será que esses dois valores satisfazem a nossa equação? Porque o problema de se elevar ao quadrado uma equação, pessoal, é que a gente às vezes pode acrescentar soluções a ela que não satisfazem a equação inicial. Ou seja, x igual a 1 satisfaz a nossa equação inicial aqui, 4x menos 2 igual a 2 raiz de x. Mas será que ela satisfaz 1 quarto? Né? Então, se eu substituir x por 1 quarto aqui, vai tornar essa equação, essa primeira equação, a sentença matemática verdadeira? Né? Provavelmente vai sim, vai satisfazer ela, tanto o x igual a 1 quanto o x igual a 1 quarto. Né? Mas não é só isso que eu tenho que analisar, eu tenho que analisar toda essa questão, ou seja, os pontos obtidos aqui tem que estar tudo aqui, ó, na parte do primeiro quadrante, onde x é positivo e y também é positivo. Se tiver no segundo, terceiro ou no quarto quadrante, esses pontos terão que ser desconsiderados, porque não vai fazer parte da minha região. Tá? Esse ponto de interseção é um ponto pertencente à minha região. Se eu achar um ponto, por exemplo, aqui embaixo, não pertence à região, então eu desconsidero. Okay? Vamos lá, para x igual a 1, qual vai ser o valor de y? Né? Como que eu obtenho o valor de y? Substituindo em qualquer uma dessas duas equações o valor de x aqui. Tá? Então, tanto faz substituir nessa y igual a 2 raiz de x, como y igual a 4x menos 2. Vou substituir nessa primeira, que não tem raiz, facilita nossos cálculos. Né? Para x igual a 1, vem que y vai ser igual a 4x menos 2, substituir o x por 1, vai dar 2. Então, agora, para x igual a 1 quarto, substituindo na mesma equação, mas também poderia ser na outra, eu vou ter 4 vezes 1 quarto menos 2, 4 sobre 4 dá 1, 1 menos 2 dá menos 1. Né? Então, y igual a menos 1, para x igual a 1 quarto, eu acharia o ponto de coordenadas 1 quarto menos 1, ou seja, um ponto que estaria aqui embaixo, ó, no quarto quadrante. Né? X positivo e y negativo, 1 quarto menos 1 estaria aqui na parte de baixo. Né? E nessa parte de baixo, no quarto quadrante, esse ponto não pertence à minha região retangular, então ele não convém, ele não serve. Ou seja, esse valor de x igual a 1 quarto não vai ser tomado, apenas o x igual a 1, cujo valor de y vai ser 2. Então, esse ponto de interseção aqui entre as duas curvas é justamente 1, 2. Né? Aqui no meu gráfico já tinha isso, né? Eu já tinha colocado aqui, né? Porque eu já sabia qual era a figura. Quando vocês estiverem desenhando, nem sempre se sabe qual é esse ponto de interseção. Então, você tem que calcular eles, que nem a gente fez aqui. Então, o ponto de interseção é justamente 1, 2. Ok? Continuando. Então, a interseção entre as duas curvas é o ponto 1, 2. Colocamos ele aqui no nosso gráfico, né? Anotar ele para ficar melhor. Né? Precisa também desse ponto de interseção da reta y igual a 4x menos 2 com x, né, com o eixo x. O eixo x aqui é justamente onde todas as ordenadas são iguais a zero. Né? Ou seja, o eixo x também é simbolizado por y igual a zero. Né? Quando você iguala os dois, né, y igual a zero com y igual a 4x menos 2, significa que você vai pegar 4x menos 2 e igualar a zero. Né?
Outro pensamento é, você quer obter aonde essa reta intersecta o eixo x. É sempre no local onde y é igual a zero. Então, bota zero no lugar do y. 4x menos 2 igual a zero. Jogo o menos 2 para o outro lado, passo 4 dividindo. X vai dar 1 meio, ou seja, 0,5. Então, e você fecha aqui todos os pontos da região R, né? Identificou todos os pontos da nossa região R aqui, para na hora da definição dos limites de integração. Então, integrando primeiro em relação a x, com a transversal aqui na horizontal, vem. Essa é a fórmula, né? Primeiro em relação a x, os limites de integração aqui são funções que dependem de y, e a parte de fora, que é a integração em relação a y, são constantes. Como essas funções aqui são funções que dependem de y, então, quando a gente traçou a transversal aqui, ele vai entrar na parábola e vai sair na reta. Mas essas funções têm que ser funções que dependem de y, é o que a nossa fórmula geral diz aqui. Ó. Se eu estou integrando primeiro em relação a x, então meus limites de integração têm que ser funções que dependem de y, ou então são constantes. Então, essa reta aqui ela tem a equação y igual a 4x menos 2. Mas eu não vou pegar essa expressão 4x menos 2, porque eu estou integrando primeiro em relação a x, então a função tem que depender de y. Como que eu obtenho a função que depende de y? Isola o x em um dos membros e joga todo o restante para o outro lado. Então, quando você isola o x e passa todo o restante para o outro lado, vai ficar x igual a y mais 2 sobre 4. E isso é fundamental, viu? Não pode esquecer disso. Se está integrando primeiro em relação a x, as funções aqui têm que estar em função de y. Então, se o problema te deu y em função de x, você tem que fazer o contrário, pegar x e colocar em função de y. E isso é fácil, é só isolar o x e passar todo o restante para o segundo membro. Tá? Então, meu limite inferior aqui vai ser essa expressão, y mais 2 sobre 4. Tá? E o limite superior, né? Aliás, meu limite inferior não, meu limite superior, isso aqui é onde a reta entra na parábola e sai nessa reta. Então, onde ela está saindo é o limite superior. Então, essa h2 de y é que y mais 2 sobre 4. E aonde ela está entrando é na parábola. Né? Lá na parábola, ela é dada pela equação y igual a 2 raiz de x. Né? Mas eu quero uma expressão que dependa de y. Né? Aonde ela entra lá é h1 de y. Então, tem que ser x em função de y. Eu tenho que dar um jeito de isolar x e obter uma expressão que depende apenas de y. Então, como que você isola x? Né? Primeiramente, você poderia levar ao quadrado em ambos os lados aqui, né, para estar eliminando essa raiz. Então, ficaria y quadrado igual a 4x e isola x. Então, x vai ser y quadrado sobre 4. Né? X vai ser y quadrado sobre 4. É pegar essa expressão que estava y em função de x e fazer o inverso, ou seja, botar x em função de y. Como tem uma raiz, eu começo primeiro elevando ao quadrado ambos os lados, depois isolo o x e vai ficar isso aqui. Então, esse é o meu limite inferior. Tá? A h1 de y vai ser y quadrado sobre 4. Fazendo as substituições, ó. A nossa função f de xy é a parte de cima do nosso prisma, 16 menos x quadrado menos y quadrado, está aqui. O limite interno em relação a x é h1 de y e h2 de y, que é o que a gente acabou de obter. Né? Aonde a reta transversal entra é o inferior, aonde ela sai é o superior. Então, x sobre 2 até x mais 2 sobre 4. E o exterior, que é em relação a y, esses limites externos aqui em relação a y, é só você obter qual é a parte mais baixa e qual é a parte mais alta da nossa figura. Ou seja, é como se você traçasse retas paralelas à transversal em azul aqui. A parte mais baixa é onde y marca 0 e a parte mais alta é onde y marca 2. Por isso foi fundamental achar as coordenadas desse ponto de interseção aqui, ó, 1 e 2. Né? A parte mais baixa da nossa região de integração é onde y vale 0 e a parte mais alta é onde y vale 2. Então, os limites de integração em relação a y é de 0 a 2. 0 a 2. E agora é só integrar, né? Integra isso aqui em relação a x, você vai obter a expressão, depois substitui os limites de integração, né? A parte superior vai substituir x por y mais 2 sobre 4, né? Onde tiver x aqui, ó, em todas essas três expressões, esses três termos, você vai colocar x mais 2 sobre 4. Menos, depois pega toda essa mesma expressão e substitui o x por y quadrado sobre 2, tá? Vai dar isso aqui, tá? Essa parte de cima menos a parte de baixo. Dá uma expressão
um pouco grande aí, bom fazer isso com calma, tá? Eu já estou indo direto aqui, porque o mais importante na minha explicação aqui é obter os limites de integração. Depois é só calcular a integral, é coisa que vocês já fizeram bastante lá no cálculo 1. Tá? Então, primeiro calculei a integral em relação a y, depois calcula a integral. Primeiro foi a integral em relação a x, depois a integral em relação a y. Tá? Na solução aqui, aparentemente tem um erro, né? Bem aqui não é dx, né? Porque primeiro que foi feito aqui foi calculada a integral em relação a x, então vai sumir o dx. Aqui é dy, viu? E agora está faltando calcular a integral em relação a y. Então corrijam, isso aí é um erro lá do livro também. No lugar de dx, isso aqui é dy. Depois calcula-se a integral em relação a y, vai obter essa expressão aí, né? Enorme, de certa forma. De 0 a 2 são os limites de integração. Ao fazer as substituições, a gente vai achar esse valor. Aproximadamente 12,4 será o volume do nosso prisma, do nosso sólido em questão. Okay? Façam os exercícios aí e bom estudo a todos.